Galera, é um prazer inenarrável estar aqui ao vivo nesse domingão de sol. Não sei como tá aí, hein, Manuel? Se está muito sol aí ou não, mas já é final da tarde aí, em Israel, estamos aqui com o grande Manuel Barenboim. A gente vai conversar bastante sobre a carreira dele, carreira brilhante de um cara que fez alguns dos discos mais famosos aí da história da música brasileira, né? Tudo bom, Manuel? Como é que você tá? Tudo bem, André. Obrigado pela oportunidade de falar com você, com os teus assinantes. Uma boa tarde para mim É, aqui e um bom dia para vocês aí. Aqui maravilha. estamos, como você falou de tempo, aqui estamos com uma mistura de um sol e de um nublado. Tá? Ah, é uma época aqui em Israel que é chuva. E a Chuva, gente pede muito pela chuva, porque claro. nós estamos no deserto. Tá? Exatamente, Então, exatamente. mas o tempo está bom, o tempo está bom, está frio, tem um vento muito frio, mas agora se não dá para enxergar aqui pela janela, mas Sim, você vê que tem uma claridade boa na janela que dá para mostrar que o sol está presente aí. maravilha. Deixa eu começar perguntando para você, Manuel. A gente vai cair direto aí nos grandes clássicos que você produziu, né? Quando você trabalhou nos discos de Mutantes, Tropicália e tal, com quantos canais você trabalhava no estúdio de gravação? Bom, então vamos começar pelo Domingo no Parque, Alegria, Alegria, tá? Sim, Nem vamos começar por isso, vamos começar pelo Chico, tá? sim, Voltar mais atrás, Chico Buarque, vamos começar. E essa época toda, até mais ou menos 68, até começo de 68, a gente trabalhou com dois canais. dois. Dois. Então, na realidade, era o seguinte, era para. Deixa eu ver o que está aparecendo aqui, está sendo gravado? Ok, Tá obrigado. sendo gravado, é. Né? Ah, na realidade, o que acontecia é o seguinte: nós temos um caminho todo, eu vou falar da minha época, né? Da hora que eu já comecei com dois canais. Sim, O original era um canal só, que veio após a história toda de gravações em fio, nada tecnológico até. Não. Quando eu entrei e comecei a trabalhar, já se gravava o estéreo em dois canais. Como é que você fazia isso em dois canais? Dependendo do tipo de gravação que você tinha, você fazia ela direto. Gravava direto. Tá? Era o caso, por exemplo, de instrumentais, como eu fiz com o Zimbo Trio, tá? Que era uma gravação direta, não tinha por que ter aquilo que a gente chama de playback. O playback, na realidade, era a gravação que a gente fazia com alguns instrumentos, e, vamos dizer, até uma orquestra, que você fazia com. E para citar exemplo bem claro, era todo o processo do disco do Chico e todo até o que eu gravei até 68, como eu disse antes, tá? Você para a gente para tentar explicar melhor a condição, eu vou pegar o exemplo do próprio Domingo no Parque, tá? Que para mim é uma gravação antológica pelo processo de ter sido feito em dois canais e com tudo aquilo que tem dentro da gravação. para você e para Então, todo mundo é antológica, Manuel. é, mas nesse caso aqui, ele tem o seguinte: nós estamos gravando com dois canais. A gente gravou primeiro o arranjo do Rogério Pratinha, a orquestra toda. Eram mais ou menos 36 músicos, 35, 36 músicos. O que você fazia? Você gravava no chamado dois canais, direito e esquerdo. E você tinha um processo que a gente chama de canal do centro. Esse canal do centro não existe. O que tinha era a soma de instrumentos que você colocava no canal esquerdo e no canal direito. Tá?
essa soma virava um centro. O que era o centro? O centro, normalmente, a gente usava para gravar a seção rítmica, ou seja, a bateria, o contrabaixo e o que tivesse de ritmo. Tá? Piano, dependendo do que era usado. Se o piano era base rítmica só, era ali. Se não era, era para um lado ou para o outro. A guitarra, a mesma coisa. Se era uma guitarra base, era no centro, ou se não, era um no lado ou no outro. Depois de com essa formação feita, você tinha complementos. O complemento, vamos dizer, final mesmo era a voz. Só que no caso, por exemplo, do Domingo do Parque, a gente teve, além das vozes, que foi feito ao mesmo tempo, Gil e os Mutantes, nós tivemos, primeiro, uma gravação que não tinha no original da orquestra, não tinha a guitarra do Serginho e não tinha o contrabaixo do Arnaldo e o pandeiro da Rita. Tá? O que foi feito? A gente gravou esses instrumentos e mais o berimbau que o Dirceu tocou, a gente gravou isso após. O que é o após? A gente pegou aquela gravação que foi feita da orquestra, colocamos numa máquina, essa máquina rodava, o que estava gravado passava pela mesa de gravação e ia para uma outra máquina que esta gravava. Ela gravava o que eu estava mandando da orquestra e o que eu ia, e no caso aí a guitarra, o baixo, o pandeiro e o berimbau. Feito isso, nós temos uma segunda gravação completa. O que a gente faz, o que a gente fez, a gente pega esta gravação e volta para outra máquina, só de reprodução. Essa máquina reproduz, passa de novo pela mesa e para outra máquina, onde entram aí mixado com a orquestra, com o que estava na máquina, vamos chamar a máquina 1 para a máquina 2, o que estava na 1 junta com as vozes e o coro, o vocal, né, no caso dos Mutantes, mais a voz do Gil, e completa tudo na outra máquina. Tudo isso hoje é uma brincadeira, porque com o Sim. computador você tem 56 canais, né? E você não tem essa necessidade. Você vai juntar tudo isso no final. Agora, uma pergunta, os instrumentos, eles têm diferentes volumes, né? Eles têm diferentes ataques, assim, né? Essa colocação dos instrumentos em relação ao microfone, por exemplo, você falou que você gravou basicamente juntos, né? Ou você gravou separado, o berimbau, o baixo, eles foram gravados separadamente, cada um separadamente, ou eles foram gravados todos de uma vez depois? Essa segunda faixa, eu digo. Foi gravar todos de uma vez. Que eu me lembro, agora nós vamos fazer o seguinte: isso aqui tem 50 e É. poucos anos, certo? Então, tem coisas que não saem da memória, mas tem Sim, coisas que você às vezes não lembra. sim, O que eu me lembro claramente é a guitarra, o pandeiro e o baixo juntos. O berimbau, agora estou na dúvida. sim, Mas, de sim, qualquer maneira, eu acho que também, porque você, nessa fase, você tinha também um problema que você não tem quando você grava hoje. Cada vez que você coloca na máquina 1 para rodar e passar para a máquina 2, nós estamos falando de um sistema sim. analógico que ele carrega alguma coisa vamos De chamar perda, assim, de ruído uma perda, né? junto. Uma perda, É né? uma É, perda, é, exatamente. Então, aquilo que a gente chama de um chiadinho que vem sim, junto. sim, Tá? Então, você tinha que saber, primeiro, o técnico de gravação tinha que ser um técnico de gravação que ele não tinha a chance de hoje de dizer, não, a guitarra não foi, então aumenta um pouco. Não sim. tinha. É. A hora que a gente gravava, e a hora que dizia, ok, agora está valendo porque o técnico já ajeitou Sim. tudo,
E vai. Agora, se um músico tocar um pouquinho com mais intensidade ou com menos intensidade, tudo É, aquilo que foi combinado sim. zera. Tá? Então, tudo isso era uma mistura de situações que Não, é não é, uma época. não era só a música que era experimental, né, Manuel? A gravação também era experimental, né? Vocês estavam ali tentando coisas que não tinham sido feitas no Brasil ainda, né? Não, nesse caso aqui, ou no caso especificamente da Tropicália, sim, muitas coisas que não foram usadas, que não eram usadas, que não eram normais em relação à gravação tradicional, vamos assim Sim, dizer. Certo? O que também não quer dizer que você, em outras situações, você também não fazia isso. claro, claro, claro. Eu tenho um exemplo do Zimbo Trio. O, os três, o Hamilton, que ainda, graças a Deus, está aí com a É, gente, mas o Rubinho e o Luiz não estão mais, mas o Hamilton e eles eram três pessoas que cultuavam o som do que eles produziam. Senão, eles não seriam aquilo que eles foram. sim, Tá? Então, a técnica e a procura de você transformar, transformar aquilo que você estava tocando, o som que estava sendo o teu instrumento, para que na técnica saísse igual aquilo que você estava ouvindo. Então, isso era uma dificuldade, não era uma facilidade, era uma dificuldade, era a perfeição por um lado, mas, em compensação, era um trabalho que você não conseguia chegar tão uhum, facilmente. sim, Aí nós fomos fazer um disco e combinamos, e eu conversei com o seu Scatena, o seu Zé Scatena, que era o dono do estúdio, era dono da gravadora RGE, de quem o Zimbo era contratado e eu era funcionário, né? Era produtor, e combinei que o seguinte, ele me cederia o estúdio no sábado, porque ainda naquele tempo, isso, isso eu depois inventei, eu assumo a responsabilidade de gravar no sábado e no domingo. foi você, Isto é, então. isto era heresia para músico, técnico de gravação. Então, a gente fala, o Estélio, que era o técnico, que era um senhor já, é o tio do Luiz Carlini, Sim. Estélio Carlini, que é o tio do Luiz Carlini, ele era sagrado. Ele terminava a gravação da sexta de manhã, porque ele trabalhava à noite. Então, ele ia das 8 da noite às 2 da manhã. Ele terminava, ia para casa descansar e ia para Santos. Isso era regra, sabe? Então, imagina eu chegar para ele assim, ó, Stélio, eu preciso de você no domingo. Ah, você está brincando? Eu preciso de você no domingo. Então, como não tinha gravação no sábado, eu cheguei para o Sescatena e falei, ó, Sescatena, eu pago o técnico, o horário do técnico para vir, e a gente vai fazer uma experiência dentro do estúdio, para ver onde ficam melhor colocados pelo problema acústico, onde ficam melhor os três instrumentos, o baixo, a bateria e o piano. E fomos lá e fizemos. Pô, a gente marcou com um giz no chão, o lugar de cada um. Sabe? Eu fechei a porta e fiquei com a chave, porque a nossa gravação era às 2 da tarde, e eu pedi para ele, óbvio que a gravadora estava pagando o horário, mas eu pedi para ele esquece esse horário da manhã. Tudo bem. Segunda-feira chegamos lá, tudo certinho, tudo no mesmo lugar, tudo bonito, liga, toca. Mas não é isso que a gente ouviu no sábado. Não é possível. É o mesmo lugar, é o mesmo técnico, é o mesmo microfone, é tudo igual. Nada, simplesmente a questão de temperatura Olha, olha, mudou. que A coisa. temperatura mudou. A gente trabalhou, isso é uma coisa que a gente veio a pensar depois. Por que a gente que
ou a gente não ligou o ar-condicionado, ou ligou Sim, o ar-condicionado, por alguma razão, a temperatura tinha mudado. Talvez porque o estúdio ficou fechado e sim. não houve movimento, não teve, sabe, não entrou e saiu ar. E isso, Né? isso afetou a sonoridade e afetou a gravação? Ambos. Afeta a gravação, afeta tudo. Então, Que louco. esses detalhes eram coisas que você, naquela época, tinha que trabalhar com eles, porque senão você não conseguia fazer. Sim, sim, Não sim. tinha a chance de você dizer, não, então apaga esse canal. É, é. Sabe? Bom, então, Traz o outro guitarrista. Não, não tem. você trabalhou muito, né, Manuel, com o Rogério Duprat, né, grande arranjador Sim. da Tropicália e tal. Eu sempre tive uma curiosidade de saber, assim, os arranjos que o Duprat fez, né, para a Tropicália, misturando também as coisas da música de câmara, né, da música, né, com orquestra com guitarras e tal, né? Ele discutia com você a sonoridade que ele queria obter, porque eram coisas muito novas também para a época, né? Como é que era a sua relação profissional com o Duprat? Olha, eu praticamente não precisava nem discutir com ele, porque vamos pegar por etapas. Se você pega os arranjos do Rogério para o Gil, e se você ouvir o Gil tocando na guitarra ou no violão, o que ele ia gravar estava ali. Isso, inclusive, eu falei um dia para o Gil: Gil, você precisa estudar e escrever arranjo. O que você já faz no violão já está pronto. Você só tem que transcrever isso para a sonoridade que você está querendo fazer no violão. Então, isso é muito claro. Tem uma gravação, eu não sei se eu vou conseguir localizar, mas existe uma gravação que o Júlio Medalha tem do Domingo no Parque, porque o Domingo no Parque tem a história de que o arranjo não seria do Rogério, o arranjo seria do Júlio Medalha. Só que o Solano Ribeiro, que era o produtor do festival, chegou para o Júlio e disse assim: Júlio, ou o arranjo ou o jurado. Porque não tinha lógica ele ser jurado e Sem escrever o dúvida. arranjo de uma música participante. Então, ele escolheu o jurado e ele foi o Júlio que sugeriu o Rogério. Tá. Aí eu conheci o Rogério, eu já conhecia ele de vista, vamos assim dizer, mas nunca tinha trabalhado com ele nesse ano. Talvez tenha até gravado coisa em que ele tocou cello e tudo, sabe? Então, era possível isso, mas não me ocorre, não lembro de acontecido isso. O que eu lembro com o Rogério é a partir do momento que a gente sentou para falar de Domingo no Parque. Tá? Então, as conversas com ele eram algumas coisas, algumas não, porque nós fizemos um monte de discos, mas muitas coisas eram às vezes não, você, e se a gente fizer isso, se a gente fizer aquilo, essa música fica na tua mão. Olha, quando a gente falou disso aqui, eu pensei nisso. E ele analisava, olhava pelo lado dele e, e eu pelo meu lado. E a gente chegava num acordo tranquilo. Sim. Tanto que a gente não vejo nenhuma gravação que eu tenha chegado com ele e disse, não era nada disso. Não, era sempre o que a gente tinha conversado, mesmo eu não Sim. tendo sugerido nada, ou eu tendo sugerido e ele ter feito exatamente aquilo que a gente combinou. Muito legal, muito Então, legal. ele era o Rogério, o Júlio, Chiquinho de Moraes, são pessoas com quem eu trabalhei que, sabe, tinham o Zé Diamonte, sabe, pessoas que tinham um feeling, Sim. sabe, que era uma outra história. É. Se você não consegue, eu sempre digo que eu não consigo imaginar a gente chegar hoje e querer fazer alguma coisa parecida. Porque Não eu. que as pessoas não tenham capacidade para Sim, isso, mas não é um problema de capacidade, sabe? É um problema de feeling, sim. sabe? Era O, o, isso. o que leva à minha próxima pergunta, Manuel. A maioria das gravações que você fez aí para Tropical, então você fez para Philips, né?
muitas Sim. delas, né? Que era uma gravadora chefiada pelo André Midani. Eu acho que na época o diretor artístico era da Bossa Nova, nossa, Armando Quiliano. o Armando Pitigliani e nossa, tô viajando total aqui, mas como é que era a liberdade também que vocês tinham dentro da Philips? Porque eu imagino que não fosse fácil para você falar para uma gravadora, falar assim, olha, eu vou tentar botar uma orquestra junto com guitarra, junto com pedal, vai ter um Mutantes tocando Ah, junto com a... é que é o seguinte, é que, infelizmente, ah, o André, infelizmente não, a palavra não infelizmente, é que o André marcou muito na gravadora, mas na realidade, todo o processo da Tropicália, ele começou com o Alain Trossat. Tá. Alain Trossat-Cohen. O Alain Trossat era um francês, uma pessoa fora do comum, uma pessoa fora do comum, porque ele era formado pela Sorbonne como psiquiatra. Roberto Menescal, desculpe, tô Ah, viajando. sim, O tudo bem. Menescal, o Menescal era diretor artístico, não era? Não, Menescal foi diretor artístico depois que eu saí e fui para De- a Itália. depois, O tá, Menescal tá. era, o Menescal era produtor, assim como o Nelson Mota, Sim, sim, tem mais gente ali. Eu vou lembrar do João tá. Melo. Sim, João Melo foi produtor do Jorge Ben, sim, sabe? Do sim, Mas que nada sim. e por causa de você, menina. Quer dizer, e chove chuva. O João foi fantástico. O Menescal foi desse time, sabe? E, e você Uh, tá falando do Midani, do André Midani. sim. Então, o Alain Trossard, ele foi trabalhar com. A história dele é fantástica, porque ele foi trabalhar, ele formado em psiquiatria, Olha, escreveu livros sobre psiquiatria. Né? Ele foi, de repente, trabalhar em livraria, ele foi trabalhar com editorial. tá, E do editorial, ele passou a entrar no editorial musical e foi parar como representante da Philips quando juntou Philips e Siemens e nasceu a Polygram. sim, Tá? De um lado, o selo Philips, do outro lado, o selo Polydor. Ele foi para o Chile, ele montou a gravadora Polygram no Chile e tá, dali ele veio para o Brasil, tá, quando a Fonogram comprou a Companhia Brasileira de Discos, que era do tio do Armando Pitiliani, do tá. Alberto Pitiliani. E ele era um visionário em relação à música brasileira. É um negócio maluco, porque quando eu entrei, em setembro de 67, a gravadora tinha 120 artistas Olha. contratados. Tinha gente que era contra. Eu brincava até de dizer que tinha gente contratada que nem sabia que tinha contrato com a gente. Ah, então, e foi ele que abriu todo esse caminho. No meu, especificamente no meu caso, então ele é fundamental. Tá, Eu tinha acabado, eu entrei na época do Festival da Record de 67 tá. e eu tinha acabado e a gente tinha uma reunião toda segunda-feira no Rio de Janeiro. Eu morava em São Paulo e trabalhava em São Paulo. Depois que eu gravei o Domingo no Parque e conversei com os Mutantes, eu cheguei numa reunião ainda molecão, sabe? Que não sabia, que tinha medo de que eu estava sentado ao lado do Aloysio de Oliveira, Sim. meu mestre, sabe? De um lado eu tinha o Aloysio de Oliveira, do outro lado eu tinha o Roberto Menescal, sabe? Sim. Então, já era É. um negócio maluco. Eu fui lá devagar, terminou a reunião, fui até a mesa dele, disse, senhor Alain, o senhor me autorizava a eu gravar um LP com um grupo de rock em São Paulo? Oh, que grupo de rock? Chama-se Os Mutantes. Que rock que eles fazem? Eu falei, é um rock com um senso de humor inglês, uma coisa assim. Você acredita? Eu falei, acredito. Então faz.
Acabou. Você quer mais liberdade? Você quer mais É, o cara te dá uma liberdade como essa? Você acredita? é. Faz. Comovente, né? Comovente. É. É o meu norte. Tudo que eu fiz foi baseado nisso aqui. Acreditei? Fiz. Não acreditei? Desculpe. Quer dizer, as pessoas as gravadoras também, elas eram geridas por pessoas que conheciam música e que confiavam no feeling das pessoas que trabalhavam com elas também, né? Não era uma coisa autoritária, né? Do tipo, pá, Não, e também tinha o seguinte, mas aí também é um outro lado da história. Eu saí do Brasil em 71 e voltei em 73. Neste meio tempo, a situação mudou. sim, Até eu sair, quem decidia o que ia ser feito ou não com o artista, com a gravação, com a ideia, com o projeto, era o produtor e o diretor artístico. No meu caso, eram as duas coisas. Eu era os dois personagens. sim, Quando eu voltei, isso já não funcionava mais, tá. porque e aí a responsabilidade é do André. André Isso eu Midani, falei André para Midani, ele, é, de que você colocar que a decisão de se fazer uma gravação, e você da carreira de um artista, entendeu? Ou você não pode não deixar isso na mão de 12, 14 pessoas, cada sim, um ouvir uma vez o cara sim, cantando e dar o palpite se acha que é sim ou não. Não tem. sim. E isto, sabe, Faz toda a diferença, né? É, é complicado, claro. porque eu te dou, eu falo claro, eu dou exemplo claro, específico. Isso aconteceu comigo. Eu já estava no Brasil, a gente estava trabalhando e tivemos uma convenção anual lá no Rio de Janeiro, acho que foi Petrópolis, e o André chegou para mim e me chamou. E aí já éramos dois selos separados. Eu era Philips e o Jairo Pires era Polidoro. Ele, e o, ele chegou para mim e disse assim: Menino, o, eu preciso te pedir um favor para você ver se você consegue. Eu falei: o que é? É o seguinte: o Rony Fon pediu rescisão do contrato. E o Rony era Polidoro. Eu preciso achar alguém para o lugar dele. Ele falou, acabou de falar, eu falei, eu tenho. Como eu tenho? Eu tenho. Eu tenho um rapaz que faz música em inglês para a gente, sabe? E grava cantando e tudo. E, pô, e em português é um bonito, sabe? Tem tudo. Tá bom. Então me dá autorização para eu gravar com ele um demo. Ele toca piano, então não vou precisar nem de músico, ele faz no piano, entendeu? E eu preciso fazer fotografia. Ok, para mostrar quem é. Tá legal, ok, está autorizado. Aí falei com o respectivo rapaz, combinamos, aí fui até a Gangue, que era uma agência de publicidade em São Paulo, cujo dono era o Lívio Rangan, Sim, que foi responsável pelo, pelo circo que se montou a Ródia. tá. Ele era da agência Ogilvy Ogilvy Mater, Sim, tá? E ele, que naquele tempo era Standard, ele era funcionário da Standard, mas era o responsável pela marca Ródia dentro da Standard. Aí tinha a Fenite, e dentro da Fenite ele criou um circo, sim. tá? Para mostrar artistas, um monte de ideias, uma delas foi o build-up com a Rita Lee. Eu fui no livro e a gente combinou de tirar fotografia de madrugada na Serra da Cantareira, com neblina e tudo.
o cara tinha o cabelo no ombro, sabe? O livro levou um casaco dele, um casaco daqueles ingleses, botou no cara, maravilhoso. Fui no estúdio, gravei, levei para a reunião, apertei o botão, toquei, distribuí as fotografias, toquei o botão, botei, e estou achando que, pô, sabe, vai ser aplaudido. Sim. Teve um, inclusive, que falou que ele era. Uh, fugiu a palavra agora. Eu vou lembrar da palavra. Sabe, insípido. Detonaram. Como? Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Não estava entendendo. Bom, jogo aberto. Tá? Esse cara fez uma carreira tal, e o nome dele, que o Solano Ribeiro deu o nome para ele, porque eu fui produtor de um programa de televisão, ele e o Silvio Brito, chama-se Fábio Júnior. Então, entende? Por que Sim. 12 pessoas não podem chegar e dizer que não tem? É. Não é o processo da maioria achou que era. Claro, Não. claro, É o claro. cara que está. Era eu que. Vou usar eu, produtor. Sim, Sabe? Não Manuel Bandeira, mas eu, produtor, eu, diretor artístico. sim. Eu vi, eu sei, eu conheço, eu acho que vai dar. E aí, sabe? Isso aconteceu Sensacional. numa. Isso na primeira vez que a primeira vez que teve uma reunião dessa, até meio hilário, porque eu estava. Era a primeira reunião que eu Claro. participava depois que eu voltei. Então, aí o Jairo Pires mostrou um cantor. Estamos ali. E eu estou vendo que o André chama um por um. Estamos falando de 12 pessoas, mais ou Sim. menos, 10, 12 pessoas. Um por um, cada um dando o seu parecer. Uma nota, né? Tipo uma nota, né? Eu cheguei chegou na minha vez e falei, É, dá licença, eu não estou entendendo. sim. Ô, Jairo, você acredita nesse cantor? Falei, claro. Pô, então o que, que nós estamos dando palpite aqui? Ou o Jairo sabe ou ele não Sim, sabe. sim. Esse foi o começo, eu acho, dessa coisa das gravadoras terem comitê, né? Terem esses Não grupos de funciona. trabalho. Não funciona, né? Nunca Não funcionou, né? funciona. Não funciona. Não funciona. Impressionante. E eu vou te dizer uma coisa. E não é só na gravadora. Tá? Para mim, e para o Solano Ribeiro também, porque nós já fizemos um programa juntos e ele confirmou isso que nós estamos falando. Para mim e para ele, a música mais injustiçada de todos os festivais foi uma música do Johnny Alves chamada Eu e a Brisa, Eu e a Brisa. cantado pela Márcia. Ela não ter sido classificada É, como deveria ser é, foi a maior injustiça. O que é isso? São 12 pessoas, é isso. 12, 10, 15, É isso. 8. É isso. Fica o voto medíocre, né? Medíocre no sentido de mediano, né? É ali a média, Não, né? É, sabe, não, a história de que a voz do povo é a voz de Deus tem limite. Tem limite. tem Depende de mesmo. quem são, de quem é o povo. Sabe? Tem razão. Manuel, eu vou abrir aqui para as perguntas. Quem quiser fazer pergunta, por favor, só levante a mão aí no chat aí. Só queria então fazer uma pergunta rápida antes de abrir aqui para a galera. Eu queria que você falasse um pouquinho do Carlos Erasmo, do LP que você fez com Erasmo Carlos em 71, né? Eu considero esse disco uma obra-prima da música brasileira. Acho que é o disco mais importante assim da carreira do Erasmo. É um disco libertador para ele, né? Porque foi o disco em que ele já tinha saído da Jovem Guarda uns anos antes, mas foi o disco em que ele falou, galera, é o seguinte, eu saí da Jovem Guarda, eu estou fazendo isso, né? Um disco que tem psicodelia, tem samba rock, tem a música do Taiguara, né? E a banda que vocês montaram para esse disco é algo de excepcional, né? Lani Gord, então você poderia falar um pouquinho sobre esse LP, por favor? O que eu vou falar? Você já falou tudo. Você já disse tudo. Sabe? Para mim também, Sim, eu digo isso sempre.
Existem dois discos que eu produzi que eu digo que são os mais importantes da carreira de cada um dos dois artistas que eu vou nominar. Um é esse que você falou, Erasmo Carlos. O Carlos Erasmo, para Sim, mim, é o melhor disco da carreira dele. Não porque eu fiz nem nada, sim, mas é sim. porque exatamente porque mudou a vida dele, sabe? Ele deixou de ser o garoto do sábado, do domingo à tarde É isso aí. da Record, do Jovem Guarda, para ser um representante de uma época, Verdade. sabe? Ele estava cantando e falando de coisas que ele nunca iria falar na época da Jovem Guarda, que não tinha absolutamente nada a ver. Verdade. Tá? E o outro é o Jorge Ben, o disco Força Bruta. Tá? São dois discos de dois artistas que representam, para mim, é o ápice deles. Verdade. A Verdade. liberdade que aí entra a liberdade de você pôr para trabalhar o artista. No Sim. caso, tanto de um quanto de outro. Do Jorge foi excepcional, porque eu falei, Jorge, faz, faz, toca, canta, que você, do jeito que você quiser. E f- E, é, meu, é um disco. O Erasmo chegou. Quando foi o primeiro disco dele na Fonograma, sim, a gente voltou, porque eu gravei dois LPs com ele na RGE. sim. Aí ainda era tudo Jovem Guarda, É, Tremendão, Vem é, Quente que eu estou fervendo, Pica-Pau, é, tudo isso aqui foi daquela época. Aí nós sentamos e falamos assim: tem que ser alguma coisa diferente. claro. Tem que ser, sabe? E, é, o, e não é engraçado, a palavra não é engraçada. O, o que a gente tira daí é que nada é por acaso. Sim, Tá? sim. Então, mesmo composições dele, e no caso especificamente essa que está no filme, que agora, sabe, É. descobriram o disco do Erasmo, descobriram o disco, sabe? Então, é uma É. música dele e do Roberto. Sim. Se você para pensar, sabe, já o título É. já muda tudo, Exatamente. sabe? Não Exatamente. tem. É excepcional isso. E também é louco, é maluco. 53 anos depois. É. 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 Mas você falou uma frase para o Jorge Ben, faça, né? Tipo, faz o que basicamente o que você quiser, que é a mesma, exatamente a mesma frase que o Erasmo disse, que o André Midani falou para ele quando ele assinou com a Philips. O André Midani falou: é importante que você faça, faça o disco que você quiser, né? Então é muito legal. Exato. Você vem de uma época em que as gravadoras davam carta branca também para os artistas e falar, faça o que você quiser, né? Você vai ficar Mas cortando Jorge Ben, falar, Jorge Ben, faz só isso aqui, Jorge Ben, não faz mais do que isso, né? Faz só isso, não, né? você não. É, Sabe, são pessoas. ah, até fica, às vezes fica até difícil. O primeiro disco da Gal, ah, o LP, foi difícil de trabalhar com ela, porque ela que eu tinha que dar liberdade para ela, mas ela tinha algum coisa de dentro, aquele negócio de ser fã de James Joplin, sim, entendeu? Ela fazia coisa que eu achava assim, "Ah, pelo amor de Deus, tudo bem até aqui, é, mas é difícil você fazer isso. Depende de com quem você está fazendo, com quem você claro, não está fazendo. claro. Tá? Então, não é fácil. Sabe? Você não pode cortar. É a mesma situação que você fica na cadeira de produtor ou diretor artístico, chega um cara para mostrar as músicas dele, e como é que você fala para ele que ele não sabe, que não Não, dá? não tá rendendo, né? Quando você está na frente de uma pessoa que sonha, que acredita que aquilo que ele está te mostrando é o certo, é o que vai ser, é o grande sucesso. Você não acredita em mim? Sim. Tudo tem a Como é ver que você com faz? sentimento, né? Com feeling mesmo, né? Tudo, né? Vamos lá, abrir aqui. Roger, por favor. Bom dia, boa Bom tarde, dia, boa Manuel. tarde.
uma alegria estar aqui, muito emocionado ouvindo essas histórias, uma melhor que a outra de discos icônicos, né? E uma parte do que eu ia perguntar, o senhor já respondeu, que é buscar a diretoria da gravadora falar, ó, posso trabalhar esse artista, né? E conseguir essa autorização e montar o disco. Mas eu queria saber se sempre foi assim, são muitos discos, né? Ou se tinha a via inversa, a gravadora buscar o senhor para falar, olha, por favor, produz esse aqui. E se o senhor tinha voz para falar, então, esse aqui não combina comigo, né? Eu estou olhando aqui a lista dos discos produzidos, é uma lista inacreditável. Mas além da Tropicália, de repente tem lá o 11 Sambas e uma Capoeira, do Paulo Vanzolini, que é um disco icônico, né? Queria Sim. saber se eles chegaram pela mesma maneira para o senhor, se foi uma iniciativa sua. E se puder falar um pouquinho do Paulo Vanzolini, que me pegou de surpresa, porque é outra praia, né? Não tem nada a ver com a Tropicália. O que o senhor puder falar a respeito também, eu agradeço aqui. Muito obrigado. Tudo bem. Antes de mais nada, eu tenho que agradecer. Primeiro, a tua pergunta me abre um espaço para eu agradecer às pessoas que fizeram com que eu pudesse, com que eu tivesse, me deram esse aprendizado de poder fazer do sertanejo ao clássico, tá? Passando pela bossa nova, passando pelo samba, passando por toda essa parte. Então, tudo isso eu aprendi com uma série de pessoas que, infelizmente, a maior parte deles já não estão mais com a gente, mas a memória deles, para mim, é mais do que viva. Walter Silva, Pica-Pau, que foi a primeira pessoa que me deu que me mostrou como é que é a música, que eu comecei a trabalhar como nem trabalhar, eu ganhava, o meu salário era os LPs que ele recebia das gravadoras, ele me dava os LPs. Esse era o meu salário para ser secretário e ir aprendendo com o que ele falava, com o que ele via, com o que ele ouvia. Tá? Que eu já nominei, seu Escatena, que era o dono da RGE, tá? O Scatena me orientou em duas coisas que são básicas para um produtor, para quem quiser ser produtor, isto é básico. São duas coisas que, quando você entra no estúdio, você tem que ter elas perfeitas. Uma é o tom do que o cantor vai gravar aquela música. O tom tem que ser perfeito. Não pode ser nem mais alto, nem mais baixo, nem nada. Ele tem que ser aquele. Certo? E o andamento, o ritmo da música, ele tem que ser perfeito. São duas coisas básicas numa produção. Sem isso, você não adianta você ter o melhor cantor se o tom não está certo. Ou se você gravou com ritmo adiantado ou lento demais, nada. Então, são duas coisas que você tem que tomar o maior cuidado quando você for fazer. Então, o Vanzolini esse disco é bem engraçado porque ele mistura o Luiz Carlos Paraná, que era o dono do Jogral, né? O Valdemar Marchetti, o Corisco, que era o editor do Paulo Vanzolini. Jogral, só para E, explicar, né, Manuel? Era uma boate em São Paulo, né? Que e o Trio Mocotó era uma das bandas que tocava. Jorge Ben fundou o samba rock no Jogral, foi uma casa exato. noturna muito importante, né? Duke Ellington foi no Jogral ouvir música brasileira. Tem um monte de história legal no Jogral, né? Dava um livro ali, né? É. É muito legal. E e o disco saiu exatamente no selo, quer dizer, com as coisas que o Corisco tinha organizado. E o Corisco me chamou para produzir esse disco. Então, o Paulo era uma figura fantástica, sabe? Se você começa a olhar para um senhor que era biólogo, sabe? E ele fazia dar a volta por cima, sabe? O samba Praça Clóvis, o Ronda. Ele não cantava, né? Ele era o Não, compositor e ele escrevia, ele tudo escrevia. escrito, O tudo disco sai com o escrito. nome dele, mas são cantores ali e tal, sim. Porque as composições eram todas dele, quer dizer, foi um disco maravilhoso.
É um disco maravilhoso. É um disco que eu guardo com muito carinho para mim, porque é uma época diferente. E você tem fases, para falar do que você levantou, você tem fases na discografia no Brasil. Por exemplo, até os anos 50, quem decidia a gravação e quem às vezes era o produtor, inclusive, era o presidente da companhia. Não existia o diretor artístico. Era o presidente da companhia. Nos anos 40, os grandes discos, principalmente aqueles que iam pela RCA Victor naquele tempo, e os grandes cantores da Rádio Nacional, era o presidente que gravava. Sabe? O artista tinha o sua participação também. Existe a história do Rosa e Carinhoso. Né? O, o, se eu vou, a minha memória, vamos ver se eu lembro tudinho. O Pixinguinha tinha feito o Carinhoso. Não, ele tinha feito o Rosa e aí ele fez o Carinhoso. Se estiver ao contrário, me perdoe. Eu sei que ele chegou para o Chico Alves e falou para o Chico, e quis dar ia dar o Rosa para o Chico Alves. E o Chico disse: quero gravar. Falou: mas eu te dou, mas eu quero que você grave o Carinhoso do outro lado. Não, só quero o Rosa, não quero o Carinhoso. Falei: então, nada feito. Aí ele chegou para Orlando Silva e perguntou: escuta, você quer gravar essa música minha? Mas tem que gravar outro. Topo. E o Orlando Silva fez dois sucessos estándares da música brasileira: Rosa e Carinhoso. Então, tem histórias disso aqui que onde entra o presidente da companhia, onde não entra o presidente da companhia, para depois aparecer o diretor artístico, para depois aparecerem os produtores. Porque à medida que o tempo ia passando e as coisas iam crescendo, o espaço ia aumentando e não há condição nenhuma de você querer abraçar tudo. Eu tenho uma história com esse negócio de abraçar. Eu já fazia, eu estava na companhia, eu já fazia 18 LPs por ano. Ou Olha, seja, eu gravava praticamente um LP e meio por mês. olha. Então, aí vem o Eduardo Araújo para mim, chega e diz assim: escuta, você não quer contratar o Tim Maia? Contrata o Tim Maia. Eu falei: Eduardo, eu não tenho como, eu não tenho mais como fazer. Não tem espaço, não tenho como. Tá bom, tá bom. Então, aí morreu o assunto. Aí veio o Erasmo um dia: Manel, faz um favor para mim e para o Roberto. Eu falei: claro, fala. Contrata o Tim Maia. Erasmo, tenho como fazer, eu não tenho mais. Não, 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 você não se preocupa. Eu e o Roberto vamos para o estúdio. Eu falei: como é que é? Você e o Roberto vão para o estúdio? Eu e o Roberto vamos para o estúdio. Tudo bem. Se é assim, está fechado. Tá? Ok. Meia hora depois o Tim Maia estava na minha porta, sabe? Para assinar o contrato. Você contratou o Tim Maia para Polydor, é isso? Mas aí eu era o diretor artístico dos dois selos. O Sim, Jairo não sim. estava na companhia. Mas o Roberto não era da Philips, né? O Roberto era Não, da não, CBS, e né? nem o Erasmo. Tá. E Olha que nem o coisa. Erasmo. Que coisa. Que legal. Nenhum dos dois. Nós estamos falando de 68. O Sim, sim. Erasmo veio para a companhia em 71. O Roberto era da CBS e o Erasmo era da RGE. Mas isso não eram os artistas. Isso não Sim. impedia que eles fossem para o estúdio fazer. Que demais. Nossa. Aí tudo bem. Eu falei: ok, tudo bem. Então, é óbvio que quando eu cheguei e disse assim: estou contratando o Tim Maia, quem vai produzir é Roberto Erasmo. Era festa. Só que é o seguinte: eu viajo para o Rio de Janeiro, fico uma semana, quando volto, vou entrando pelo corredor da companhia, do estúdio, que a gente tinha o escritório
o nosso escritório musical era no estúdio, o Suez Catena tinha cedido uma área para a gente. Estão ali, está ali o Tim Maia com os Diagonais cantando no corredor. Oi, oi, tudo bem? Tudo bem? Tá. Márcia, o que é isso aí fora? Ah, seu Manuel, o senhor viajou para o Rio, eles vêm todo dia aqui, ficam aqui meia hora, uma hora, cantando e depois vão embora. Eu peguei o telefone e liguei para a casa do Erasmo. Tia Diva, deixa eu falar com o Erasmo. Não pode. Falei, como não pode? Não pode, ele está viajando. Falei, tá bom, tia Diva. A mãe dele era uma figura maravilhosa. Quando ele volta? Ah, não sei, nem ele sabe. Eles foram para o Japão. Falei, como é que é? Ele e o Roberto foram para o Japão, foram fazer o filme lá. Era o Diamante Cor-de-Rosa. Aí fiquei eu com o Tim Maia, chamei o Tim e produzi o Primavera. Sobrou pro Manuel fazer o Tim Maia. Foi a única gravação que eu fiz com ele, porque Sim. eu terminei. E aí é maluco essa história. É aquilo que eu digo, nada é por acaso. Eu terminei a gravação, só que já era maio para junho, uma coisa assim. Ele queria que a gravação saísse em setembro, outubro, na primavera. E eu brequei. Independente que a gente brigou no estúdio, quase no tapa, não, ele voou para cima de mim. Se não é o Arnaldo Sacomani e o João Kibelsi, que era o técnico, eu ia apanhar feio, né? Porque ele, com o tamanho dele. Ele queria que saísse primavera na primavera. E eu disse não. Por quê? Porque ele ia sair outubro, novembro, exatamente quando sairiam todos os grandes nomes. Quem ia se importar com o Tim Maia? Um desconhecido. Isso era conhecido a gente. Mesmo em rádio e televisão, ninguém sabia quem era o Tim Maia. Aí, nada é por acaso. Nós estamos nesse meio aqui, o Jairo entra na companhia, eu passei a gravação para o Jairo foi numa reunião e mostrou. O Nelson Mota adorou, foi lá, mostrou para eles Regina, aí disse que conheceu o Tim, acabou gravando com o Tim o These Are the Words em inglês e Essas São as Canções em português. Tá? E aí o Tim Maia ficou conhecido Estourou. antes de sair o Primavera. Que Quer dizer, quando história. saiu o Que história. Primavera, a E, cama estava feita. e os Diagonais eram uma banda fraquinha também, né? Cassiano, né? O Wildon tocava com a banda também, né? Era uma banda Não, incrível, né? era outro mundo, era outro mundo. Que demais. Lucas, por favor. Terminou as perguntas do rapaz que Do estava Roger? fazendo a pergunta. Sim, sim. Respondido com primor. Muito obrigado. Nada. Maravilhoso. Lucas, por favor, a sua pergunta. Bom dia a todos. Bom Boa tarde, dia. Manuel. Bem? Boa tarde para mim. Bom dia para você. Exato. Isso. Valeu. Bom, o André já comentou a respeito do disco Carlos Erasmo, e eu pessoalmente sou fascinado por esse período de transição da Jovem Guarda para o pós-Jovem Guarda, né? O Roberto mergulhando de cabeça na Soul Music, o Eduardo Araújo também, né? Tanto que ele fez um disco cheio de versões de músicas americanas, e nesse disco também está a primeira gravação de Você, do Tim Maia, né? E eu queria saber como é que era o clima, né, na época desse período de transição e o quão desafiador foi para você enquanto produtor estar participando disso, porque você fez o Erasmo, produziu, né, o Tremendão e depois produziu o Carlos Erasmo, né? Como eu disse antes, eu produzi 2 discos dele na época da Jovem Guarda, Sim, inclusive as sessões de gravação base, porque ele ainda morava no Rio, então as sessões de gravação desses 2 discos eram pós-programa da Jovem Guarda, tanto ele quanto os Fivers, que trabalharam a maior parte desses 2 discos, íamos todos para o estúdio, domingo à noite, tá? Para gravar as faixas do disco dele. Eu vou repetir mais ou menos o que eu falei. Sabe, era um momento especial dele. Ele tinha
sabe, tinha mudado a vida, ele tinha convivido, tem um problema também de você mudar a convivência com quem você, redundância, né? Convivência com quem você convive, não, mas você, você convive com pessoas e que não eram mais daquela fase, são de uma nova fase, e você faz uma transição. Ele morou durante um tempo no Brooklyn, aí em São Paulo, lá em São Paulo, mas vocês não estão em São Paulo, você está? Não, Não. 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 Algumas Moro em pessoas Berlândia. estão em São Paulo, um está em Uberlândia, eu estou em Paraty, Então, tá vários bom. estão em São Paulo. Então, ele morou no Brooklyn. E a casa que eles moravam era dividida em três pessoas: o Erasmo, o Jorge Ben e o baterista do RC7, Dedé? fugiu. Hein? O Dedé? Dedé. Dedé. Exato. Então, já era uma mudança, a convivência dele com o Jorge Ben, aquilo que seria o samba rock, sabe? Que já era o samba rock na época. Devia ser animada essa Não, casa, hein, Manuel? Animada essa casa, hein? Né? era É. uma história. E ele começou a conviver também, não diretamente, porque eles foram banidos, né? Quando ele começou mais a conviver com Caetano, com Gil, com os Mutantes, sabe, ouvir, saber de pessoas e tudo, isso foi mudando ele. Essa convivência, esse novo ambiente foi trazendo coisas diferentes para ele. Então, quando a gente chegou na hora do disco, ele já estava, sabe, ele já tinha recebido injeções de coisa nova. Então, por isso que esse disco tem uma representatividade diferente. Quando ele gravou o Carlos Erasmo, ele já tinha mudado para o Rio? Eu acho que sim, né? Já, 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 né? já, já, Ele já já tinha tinha. largado São Paulo depois da Jovem Guarda e já Então, tinha morado no Rio, né? Já é, morava na Barra, naquela já. casa, né? Ele chegou um tempo a morar no Morumbi, na cidade, nem no Morumbi, na cidade Jardim, Tá. uma rua paralela do lado direito da cidade Jardim, lá embaixo, já indo quase para o Morumbi. Não. Depois ele foi para o Rio, a gente, óbvio, eu vivia metade do tempo em São Paulo, mas da metade em São Paulo não, era mais, dessa época já era mais Rio de Janeiro do que em São Tá, Paulo. tá. E onde que vocês, antes de passar para o Caio aqui, onde vocês gravavam no Rio, hein, Manuel? Que estúdio que vocês gravavam normalmente? Companhia Brasileira de Discos, No Companhia do o CBD, estúdio né? da CBD, Da CBD, tá. tá, que Muito legal. já ia para 16 canais e Sim. tudo, já tinha 8 canais. E rapidamente, Lani Gordon, como é que foi gravar esse disco do Erasmo com a Lani? Não, o Lani foi. É impossível descrever o Lani, sabe? É impossível, você não tem como, sabe? Era uma criança, sabe? No corpo de homem, sabe? Com uma criatividade que passava, sabe? Passava de qualquer limite, tudo que você podia imaginar. Tá? Para mim, existem três guitarristas dentro do rock no Brasil. Tá? É o Serginho dos Mutantes, é o Leni e é o Ardanui, do Dr. Sim. Sim. Esses três, para mim, são primeiro, nem primeiro e segundo, é primeiro, primeiro e primeiro. É. Sabe? Não, o Leni, você não precisava nem falar, sabe? Tem coisas que ele fez que eu nem. Quando ele fez, eu já falei, pô, mas era isso, ou é isso. Era isso que eu estava Pô, pensando, né? Que eu comecei a quando eu pensar. estava pensando, ele já estava fazendo. Ai, Sabe? sensacional. Era excepcional, era uma coisa excepcional. E não tinha, sabe? Você olhava para ele tocando, você falava assim, como é que é possível? Que Sabe? história, né? Que história. Caio, por favor. Boa tarde a todo mundo. Acho que já é boa tarde para todos nós. Sim. Boa tarde, Barcinski, boa tarde, senhor Manuel. Muita honra estar aqui participando, tá? Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta especificamente de um disco.
Salvo engano, senhor Manuel, o senhor trabalhou com o Rony Von e a Máquina Voadora. Sim. Um disco que eu ouvi muito, um dos discos que eu mais ouvi na minha vida. Eu não sei quais são suas lembranças de trabalhar com o Rony Von. O Rony Von, na verdade, eu acho que esse disco fecha uma trilogia, né? Ele fez o Rony Von em 68, fez O Reino do Para Sempre, se não me engano, e fechou com a Máquina Voadora. E, bem, esse disco é sensacional, os arranjos são sensacionais, o disco é todo colorido, psicodélico, né? Da capa, o som é colorido, é engraçado, né? Isso é bem psicodélico, né? O som tem cor. E quais são suas lembranças dessa gravação? Bom, eu já tinha um problema muito sério quando eu assumi na Companhia São Paulo. Obviamente, eram os dois selos, Philips e Polydor, e o Rony fazia parte do cast da Polydor. E foi um problema grande para mim fazer o Rony Fon. Não foi uma coisa fácil. Por quê? O Rony estava, do mesmo jeito que o Erasmo depois se influenciou, o Rony se influenciou com a Tropicália muito mais que se podia imaginar. Então, quando, de repente, ele tinha gravado Rosas, já nem lembro mais os títulos das músicas, no do Jardim, lá do Banco do Jardim, a música dele do Imperial, A praça. A Praça. Oh, veio o banco e não veio a praça. Obrigado. E isso, infeliz, a nossa memória castiga você muito, principalmente quando você chega na minha idade. Então, me perdoem, algumas coisas vão falhar. Imagina. Então, mas era uma dificuldade para mim pensar como eu fazer para que, não é o agradar, mas para fazer alguma coisa que aquilo que o artista quer transmitir, que não adianta eu querer fazer o que o artista não sente. Não dá para chegar e falar assim, ó, grava isso, tá? Não é assim. Ele tem que sentir, ele tem que transmitir. Se ele não sentir, não transmitir, ninguém vai comprar, ninguém vai ouvir, ninguém vai gostar. Então, como chegar para esse artista que queria fazer aquele caminho que era o caminho do Caetano Gil, dos Mutantes, né? E deixar para trás o cara que sucesso era Meu Bem, A Praça, Uma Dúzia de Rosas, sabe? Era tão complicado que eu não sabia nem como ajeitar. Eu tinha que chegar e tentar achar um meio do caminho dos dois, e o meio do caminho foi chegar e pegar uma música do Caetano, ou seja, estou dando para ele o que ele está pedindo, mas, ao mesmo tempo, a música do Caetano é uma música super, hiper popular. Sabe? Então, pegar uma música do Toquinho e do Vitor Martins, Bela Belinha, sabe? E ir por esse caminho, pegar e buscar coisas que ele ficasse contente de estar fazendo e transmitisse aquilo que ele ia transmitir, e eu, do meu lado, cuidando, porque eu não podia simplesmente virar o artista de cabeça para baixo, em relação não só a ele e a gravadora. Sim. A gravadora não tinha interesse de perder um artista que estava vendendo milhares de cópias para um artista que ia nascer. E ele que, de repente, você virar de cabeça para baixo, cadê os shows, cadê... Sabe? Então, não foi nada fácil fazer esse disco. Ele não é, ele já falou isso em entrevistas e tudo, ele disse que ele não é fã desse disco, ele acha que podia ter feito muito melhor. Eu também acho. Eu não tiro, eu também acho, mas só que dentro das circunstâncias, dentro da situação que exigia aquele momento, eu não tinha outro caminho. E eu fiz coisa para ele que
sabe, acho que nem ele sabe que a gente. Eu fiz uma faixa com ele que ele queria fazer alguma coisa diferente naquela faixa. Eu não vou lembrar, tem que pegar o disco para lembrar. E eu falei, você quer? E aí não me vinha nada na cabeça. Uma hora eu olhei e vi o amplificador da guitarra. Eu virei para o João Gunter, para o técnico. João, se eu passar o microfone pelo amplificador e eu puser no trêmulo, como é que fica? Lá, vai ficar tudo entrecortado. Eu falei, vamos experimentar? Vamos. Ele adorou. Só que é o seguinte, o disco chegou nas lojas, todo mundo achava que tinha defeito. Hã? Tá bom? Olha, Manuel, eu acho que vários dos discos que você produziu, quando eles chegaram nas lojas, as pessoas tomaram um choque, né? Mas a gente está falando sobre eles até hoje, né? Esse é que é o negócio, né? São 60 anos. A gente está falando sobre esses discos até hoje, então alguma coisa tá certa ali, né? Não, eu, veja, eu não olho só para aquilo que eu produzi. Sim, Eu sim. olho para todo, eu olho para todo o universo dessa época. Você hoje, nós há 55, 56 anos depois, nós estamos falando de Tropicália. Do outro lado, falo do outro lado por causa de outra gravadora, mas de outro lado, o Clube da Esquina, Sim. sabe? É. Se a gente começar a olhar isto, nós estamos falando de uma época, Um período, né? de um período que você pode colocar bilhões de dólares, você não vai ter. Nunca mais, porque você não vai ter essas pessoas mais. Sim. Raul Seixas, todo mundo fazendo os discos mais loucos na mesma época, né? Tudo ali virada dos 60 para os 70. Porque foi um momento em que, sem você entrar no processo de anarquia, porque era muito fácil colocar, isso aqui é anárquico, isso aqui é anarquia. Não era, tem nada com anarquia. Se você olha, se você pega o próprio disco do Tropicália e ouve o coração, isso, um campanha a sua amada, né? Coração Do Materno. Coração Coração Materno, Materno do Vicente Celestino. Celestino, você vai ouvir, você se surpreende. Se você ouvir, se prestar atenção, você vai se surpreender de você ver um filme, porque o arranjo do Rogério é uma trilha de filme. Ela acompanha tudo aquilo que o Caetano está cantando ali. E nós estamos falando de Vicente Celestino. Sim. Nós não estamos falando em nada Moderno. Moderno, não. moderno, É. sabe, anárquico. Nada disso. Você não acha, Manuel, que foi uma época de uma junção de talento extremo, tanto dos compositores, cantores, quanto da parte técnica, né? Aliado a uma liberdade criativa que as gravadoras davam, né? Porque também não adiantava ter um monte de gente talentosa e a gravadora falar que não ia fazer, né? Porque foi uma transição. Então, na, na realidade, se a gente for olhar, nós estamos olhando para a música. Mas se a gente for olhar para a arte, se a gente for olhar para a literatura, Verdade. se a gente for olhar para a televisão brasileira, para o Você rádio tem brasileiro, toda a razão. sabe? É toda uma época que você quando olho para trás, eu me surpreendo. Quer dizer, quando eu olho, eu me vejo na Rádio Record, na Rua Quintino Bocaiúva, indo assistir gravação da Histórias das Malocas, do Oswaldo Moles, e o Adoniran Barbosa fazendo o charutinho. Sabe? É isso. Eu, É isso. Você tem toda a razão. A coisa não existe num vácuo, né? Ela existe numa série de circunstâncias sociais, culturais, né? tudo, ia É, se juntando tudo.
A Tropicália não seria exatamente tudo se não tivesse entrado, fora Caetano, Gil, se não tivesse entrado o Júlio Medalha, se não tivesse Sim, entrado o Damiano Cotzella, que pouca gente fala, mas sim. foi um senhor maestro, um senhor arranjador, o Rogério, sabe? Se não tivessem entrado os concretistas, os, os, Os campos. os escritores todos da época, a palavra tropicália nasceu de uma exposição de arte do Hélio Sica. Sim. Então, não há, É, você tem que é. olhar isso, como você falou, acho que você falou, porque é um todo. É um contexto, né? As pessoas têm a mania de analisar gêneros e fases da arte como se elas existissem num vácuo, né? Ou como se elas não fizessem parte de um contexto, né? De uma Tem época. tudo a ver, É, tem tudo, é, tem tudo, tem tudo. E, infelizmente, nós temos, do mesmo jeito que a gente teve esse boom nessa época, entendeu? A gente tem um vazio hoje, exato, exato. sabe? E não é na música Sim. só, o vazio é em tudo. Eu sempre pergunto para alguém, me dá um autor de livros de hoje que você possa dizer que é Carlos Drummond de Andrade, que é um Monteiro Lobato. Cadê? Me dá um de Cavalcante. Não tem Complicado, mais. complicado. Porque aí tem uma série de filmes, mas a principal é o seguinte: é aquilo que tem de diferente aqui em Israel. Estamos falando de educação. A Sim, educação é fundamental. sim, Infelizmente, nós estamos nos últimos 50 anos, 40 anos, sei lá, nós estamos vivendo um vazio na educação. sim, sim. Eu falo, agora 7 anos depois que eu estou aqui, eu posso falar isso claramente. Israel não inventou o Waze, o Messenger, tudo que apareceu aí de tecnologia. Eu já fiz um exame com um comprimido, um pouquinho maior que um comprimido, obviamente, que eu engoli com água e durante 16 horas ele passou por todo o meu sistema intestinal, por tudo, sabe? Gravando, tem uma câmera, uma luzinha nele, Olha, se você tivesse esse sabe? aparelho em 67, você ia usar nos Mutantes, hein? Mas... Não, mas você, é quando, sabe, se você for olhar, isso aqui é ficção É, científica. isso aí. Nessa época era ficção científica. Sim. Tem filme disso. Eu não lembro o nome do filme, mas tem um filme exatamente isso. E os caras fizeram aqui, eu fiz, porque eu sei. Gravou tudo, gravou. Eu carregava aquilo que a gente faz com o Holter, aquele aparelho Sim, que mede pressão 24 horas por dia, é o mesmo sim. sistema. Ele manda as informações para uma caixinha que você está carregando. 16 horas depois você vai lá no hospital, na clínica, né? Você entrega a caixinha, eles decodificam e te dizem tudo que você tem dentro do Tá feito. teu. Tá feito. Né? Sabe? Então, educação. Essa é a minha palavra-chave é educação. Eu também não teria feito nada se eu não tivesse tido educação. Nenhum de nós que somos dessa época não tivemos educação. Sim, Todos nós estudamos, todos nós fomos orientados. sim. Nada, e como volto a falar a frase que para mim nada é por acaso. Nada por acaso. Manuel, queria te agradecer imensamente. Foi uma coisa absolutamente maravilhosa poder compartilhar essas histórias aí. Você é um cara admirável. A sua trajetória na música brasileira é uma coisa assim, fora do normal, assim. Realmente você fez parte da vida de todo mundo aqui. Muito obrigado, foi demais. Ó, eu só vou dizer uma coisa para você.
Se não tivesse todo esse pessoal que a gente andou nominando aqui junto, saía nada. É verdade. Sozinho, eu não fazia nada. Essa é uma briga minha eterna com o Júlio Medalha. O maestro diz sempre: não, mas você. Júlio, se não está você, se não está o Rogério, se não está o João Fritz Kibelski, que é o técnico de gravação, quantas coisas eu não devo. Sim. Falo, eu não devo porque vai meu nome como produtor, mas quanto eu não devo para a capacidade criativa do João, Sim, do próprio Estélio, verdade. sabe? E músicos, sabe? Gente que chegou com uma ideia, com uma coisinha, que fez alguma coisa ali que, sabe? São eles, não sou eu. Verdade. Ou somos nós, eu e eles. É a soma. Sozinho, nada. Manuel, muitíssimo obrigado. Posso falar por todo mundo aqui, valeu demais. Tá? Foi um Eu prazer que, falar eu contigo. que agradeço. Tá? Eu que agradeço a gentileza de você ter me convidado, a gente poder ter participado e falar de música popular brasileira. Exato. É isso Galera, aí. brigadíssimo a todos aí. Obrigado a Valeu. todos. Bom domingo a todos aí. Muito obrigado. Valeu, Amém. valeu. Beijo, Manuel. Beijo, Tudo de galera. bom, Valeu. tudo de Tchau, bom para tchau. vocês. Tudo Tudo de de bom. bom.